Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, programa criado com o objetivo de levar até você conhecimento, entretenimento e também algumas histórias de vida. Histórias essas que podem servir como inspiração para todos nós. A história de vida que traremos hoje é a história da empresária Kátia Daminelli da Silva, que é uma das líderes da equipe de capelania da Igreja Assembleia de Deus Missão. A igreja é a Assembleia de Deus Missão, mas lá de Guairaçá, onde ela congrega. A Kátia é casada com Dirceu Bezerra da Silva. Há 27 anos que ela está com o Dirceu. Ela é mãe do Luiz Henrique, de 26 anos, e da Sofia, de 18 anos. Apuramos que a nossa convidada casou em 1997, com grandes sonhos, mas envoltos, o casal, no caso, envolto a uma grande dificuldade financeira. O jovem casal foram morar em uma casa de madeira, muito simples, que não tinha piso e nem forro. Ela, em conversa, recorda que naquele finalzinho da década de 1990, o calor era tanto que muitas noites eles deitavam na grama do quintal. Nada melhor que olhar para o céu e fazer planos que na época eram impossíveis. O Dirceu trabalhava como boia fria e a Kátia como empregada doméstica. Foram dias difíceis, mas tinham como riqueza a fé, responsável por grandes mudanças na vida desse casal. Em 2005, Dirceu começou a trabalhar de motorista de caminhão, viajando pelo Brasil, e a Kátia a fazer artesanatos em sua casa. Como você pôde perceber, o programa está recheado de conhecimento e muita história de superação deste casal. Voltamos já com o Comunidade do Conhecimento, logo após a nossa vinheta principal. Dando continuidade com o Comunidade do Conhecimento, convido você para ficar conosco, pois temos como tema, na edição de hoje, Minha História de Vida, com Kátia Daminelli da Silva. Hoje estamos dando início a esse projeto, Minha História de Vida, que tem como protagonistas o casal formado pelo Dirceu e a Kátia. Eles são lá de Guairaçá. Não, eles são de Paranavaí, mas congregam na igreja de Guairaçá. E Guairaçá e Paranavaí, para quem nos vê ou nos ouvem, pelas redes sociais, fica aqui no estado do Paraná. Retomando o que já havia dito no bloco de abertura, o Dirceu deixou de ser boia fria e começou a trabalhar de motorista de caminhão, viajando pelo Brasil. E a Kátia deu início à produção de artesanatos, feitos ainda em sua casa. Creio que todos estão curiosos para conhecer a Kátia Daminelli da Silva, que é uma das líderes da equipe de capelania da Igreja Assembleia de Deus lá de Guairaçá. E, como eu disse, Guairaçá é uma cidade aqui do Paraná, próximo, muito próximo a Paranavaí. Dá 30 quilômetros. 30 quilômetros. Prazer em tê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer é meu. Fico muito feliz porque a sua história de vida, ela, sem dúvida alguma, vai contagiar alguém que pensa que, às vezes, tudo
chegou ao fim. Verdade. E você, acho que teve na sua história de vida alguns momentos que você achou que também seria o fim. Com né, certeza. Kátia? Com Kátia, certeza. nos conta um pouco mais sobre esse momento de fé que foi tão forte em sua vida, que faz de você uma mulher vitoriosa, uma mãe, uma esposa, uma filha exemplar. Como eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que lhe conhecem, eles te denominam uma mulher virtuosa, temente a Deus. Amém. Me conta um pouco mais sobre essa vida de vocês, ainda quando vocês estavam ali com o Dirceu sendo motorista de caminhão e que depois vocês pensaram e tiveram essa ideia de prosperar. Então, Val, foi algo assim muito... Eu falo sempre assim que Deus, ele age nas coisas pequenas. Muitas vezes a gente fica esperando algo tão grande, que vai acontecer algo tão de repente, tão grande, né? Mas são os pequenos detalhes que Deus vai trabalhando. E a gente muitas vezes olhava para a nossa vida, para a nossa realidade, a gente não tinha nenhum carro, nem uma bicicleta. Eu fiz o pré-natal dos meus filhos, como a gente morava num bairro meio afastado, eu fiz tudo de ônibus. Eu ia nas consultas ali, ia de ônibus, voltava. E muitos dias, assim, a gente deitava e ficava sonhando com uma vida melhor, né? Meu esposo sempre muito sonhador. E muitos dias ele até falava assim, um dia a gente vai ter 3 carros, a gente vai ter um carro para cada um. Aí eu pensava assim, nossa, que é muito, eu falava para ele, 3 carros são muito. Aí ele falava, não, mas é um para cada um vai trabalhar em algo que vamos precisar, né? Vamos precisar, assim, de um carro para cada um. Daí eu falava, amém, então eu vou orar. Para 3 carros, eu falava para ele falava, eu vou orar para 3 carros. Aí ele falava assim, a gente vai ter ar-condicionado em todos os cômodos, que Nossa, era algo... o calor era tanto que o sonho era esse. Era tanto, assim, porque daí como a gente levantava muito cedo para trabalhar, e à noite você não conseguia dormir devido ao calor. Então você acordava já cansado, né, estressado às vezes. Então o ar-condicionado era... eu falo que hoje é algo essencial, né, com o calor que a gente está vivendo agora na nossa região. Então, era algo assim também extraordinário para nós poder colocar um ar-condicionado, né, na casa. Era algo assim que era um sonho mesmo, né? Um sonho. E a gente olhando para a nossa realidade era algo muito difícil. Mas sempre com muita fé, ia ali esperando e orando. Vocês tinham familiares próximos a vocês? Sim. Sempre familiares. E muitas vezes eu falo que a própria família, os amigos mais chegados, olhando para a nossa dificuldade, falavam assim, vocês sonham alto demais. Desse jeito, né? O que a gente ouve muitas vezes não é incentivador, né? E o que você diz para essas pessoas? Que elas, de certa forma, também são úteis para que a gente tente superar ou entra aqui, sai por aqui? Como que você vê as pessoas que às vezes se aproximam de nós e, ao invés de apagar luzes, eles acendem justamente colocando essa negatividade? Sim. Né? O que não, você elas são fala? necessárias, que isso eu falo o tratamento, né? Pra gente. Que é o impulso. Fala, não, ninguém está acreditando em mim, mas Deus acredita. E eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou trabalhar honestamente e um dia eu vou poder provar para essas pessoas que Deus honra sonhos, Deus honra a fé. Ainda eu falo que muitas pessoas hoje falam que Deus já fez, que Ele não faz mais, mas Deus continua fazendo, Deus continua agindo. Eu tenho ainda uns textos aqui que diz o seguinte, que depois de 10 anos trabalhando de motorista, né? O seu esposo conheceu um empresário no estado do Pará. Isso. Olha, de Pará, na Havaí, foi conhecer alguém no Pará. Né? Devido ao trabalho dele, ele viajava para vários estados. E num desses estados, ele conheceu essa pessoa, que eu falo que foi muito importante. Apresentou uma proposta dele comprar farinha de mandioca e fécula aqui no Paraná. E... desta forma, ele comprava, né? Sim. E enviava para esse empresário. Como foi esse momento para vocês? Foi, assim, muito desafiador, né? Ou vocês já tinham
isso como promessa divina? Sim, a gente acreditava, a gente sabia que Deus tinha algo maior na nossa vida. A gente sempre conversava, um dia Deus vai abrir uma porta e não vai ser nada do que a gente está pensando, né? Porque a gente mexia com outras coisas, com artesanato, motorista, o artesanato lavoura. É tão interessante falar. Parece que você fazia enxovais de criança. Fazia enxoval de bebê para recém-nascidos, pintados à mão, com barrinha de crochê, bordadinho, tudo bem delicado, tudo personalizado, com o nome do bebê, com ali as datas que as mães pediam, tudo personalizado. E você consegue fazer hoje, se precisar? Hoje eu acho que a mão já não está mais adestrada. Se for pro neto, uma neta, eu acho que vó faz, né? Acho que ainda vou querer fazer alguma coisa para os meus netos. Então, dando continuidade, aí chegou para vocês essa promessa, né? Sim. E vocês, com fé, estou lendo aqui o que me passaram, tá? Vocês começaram, sempre honrando a fé, né? Começaram a receber essa promessa, Sim. que era o resultado dos através sonhos, das vendas ali. Começou a vender, e pouquinho, ele comprava uma carga, né? E ele foi passando o contato do Dirceu para outros conhecidos dele, outras pessoas foram ligando, e mesmo assim o Dirceu continuou viajando, continuou trabalhando, e só que na época não existia o WhatsApp ainda, né? Muitas redes sociais, eram mais ligações. Então, entre uma cidade e outra, né, de um estado e outro, muitas vezes o celular caiu o sinal. E se o cliente ligava e não conseguia falar, ele ligava para o outro, o vendedor comprava do outro, da concorrência, né? Então, eu sempre falava para o Dirceu, está chegando a hora de você sair, né, da estrada e ficar só com as vendas. Mas daí ele tinha um pouco de receio, porque ele falava, não, mas e se as vendas fracassar, como que eu continuo sustentando a casa, né? As contas básicas que a gente tinha. Falei, não, mas Deus vai honrar e você vai chegar num ponto que não vai mais conseguir dirigir e atender o celular e vender. E chegou esse dia. Chegou o dia que ele falou, eu tenho que parar de trabalhar na estrada porque eu não consigo mais dirigir e atender o celular. Meu celular não para mais de tocar. Mas, Kátia, isso é um assunto para o próximo bloco, né? Então, nós vamos para um breve intervalo e já volto com o Comunidade do Conhecimento, que tem como convidada a Kátia Daminelli da Silva, que veio participar do quadro Minha História de Vida. Nós voltamos daqui a pouquinho. De volta com Comunidade do Conhecimento, que dá início, nessa edição, a um projeto que tem assim um nome sugestivo, Minha História de Vida, que tem como protagonistas no dia de hoje um casal, que é formado pelo Dirceu e pela Kátia. Eles moram em Paranavaí, mas são conhecidos também em Guaraçá. Tanto Paranavaí como Guaraçá são cidades aqui do nosso estado, próximos de Maringá. Mas vamos dar continuidade a essa história de vida e vocês estão tendo oportunidade de ver algumas fotos conforme eu vou falando e trazendo essa história. Nós estamos tendo a oportunidade de conferir e trazer em memória, né, na memória da Kátia, esses momentos também por intermédio das fotos. Aqui eu tenho que depois de 5 anos que ele fez esse trabalho todo, né, de ir, de viajar, de comprar e levar as cargas, vocês começaram a produzir a farinha de mandioca, né, nos padrões exigidos pelos clientes, que no caso nós também já estávamos conversando, que é uma farinha diferenciada, mais conhecida como farinha d'água, alguma coisa que no Nordeste, né, o meu irmão, ele morava em Porto Velho e lá tinha muitos locais vendiam essa farinha d'água. E vocês conseguiram produzir essa farinha aqui? Sim, sim. Foi um desafio, porque o
o Dirceu como compra e venda, assim, a gente comprava de outras fábricas, só que chegava lá sempre o cliente dava uma reclamadinha, essa não veio tão, que eles pedem assim, bem crocante, bem, eles falam que tem que estralar no dente, é o ditado deles, né? E às vezes chegava lá e falava, tá meio murcha, não tá tão crocante. E assim, a gente começou a ter dificuldade para achar o produto e mandar para lá, né? Para o norte ali, o norte do país. Então, aí apareceu assim uma fábrica para a gente alugar, uma pequena fábrica, tudo muito manual, tudo bem artesanal mesmo, forno redondo, forno a lenha, bem artesanal. E eu olhei para o Dirceu e falei assim, nossa, é a nossa oportunidade. Daí ele olhou para mim e falou, será? Mas a gente nunca teve uma empresa, assim, eu falei assim, vamos encarar. Falei, vamos fazer, vamos com fé e vamos orar aí, se Deus preparar, isso aí vai ser a nossa porta. E a gente foi com muita dificuldade no começo, sem entender nada de fábrica, sem entender nada ali da produção, porque a gente só sabia comprar e vender, né? Mas essa fábrica que vocês alugaram, ela era especializada nessa farinha d'água ou vocês tiveram que ir em busca dessa tecnologia para... Não, ela não era especializada, ela só fazia farinha bem fininha, que é a que a gente consome aqui no Paraná. Ela nunca tinha feito essa farinha grossa. Então, a gente teve que fazer várias adaptações. Foi um desafio também para os funcionários, porque eles também nunca tinham visto esse tipo de farinha, eles só trabalhavam com a farinha fina. Então, foi assim bem desafiador. Né? Teve um dia assim que o meu marido chegou em casa e falou assim, eu desisto. Não vai sair a farinha no padrão que eles querem, não estamos conseguindo, os funcionários não conseguem fazer. Olhei para ele e falei assim, Deus não dá nada pela metade, Ele deu até aqui, e até o fim Ele vai nos honrar. Voltamos para lá, porque essa fabriquinha ela fica em Amaporã, na cidade de Amaporã, aqui no Paraná também. Mas é próximo ali? É próximo também. É tudo próximo, Tudo né? próximo. Aí a gente voltou para lá e falei, vamos orar e vamos que Deus vai se ajudar. E qual que é o diferencial? Desculpa, eu não quero que você passe aqui o pulo do gato, mas qual é o diferencial na hora de fazer a torra, ou a secagem, ou na hora de fazer a granulatura manda muito. Então, mas isso é feito com o quê? Da forma como ela é ralada, a mandioca? Ou não, é a forma que mexe o forno. Que coisa. É na hora de fornear ali, de esquentar ela, que vai dar toda a diferença. Tanto no formato dos grãos que vão sair lá na frente, quanto na torragem. O forneiro, eu falo que é o toque, é o essencial ali. Tem que colocar. Porque vocês receberam a graça por completo, né? Vocês estão numa região que produz muita mandioca, Sim. Né? E que encontra uma pessoa que faz a locação para vocês, que vocês estão indo em busca e foram em busca e conseguiram ter o diferencial ali. Então, eu acho que uniu mesmo, né? A necessidade de vocês e os próprios funcionários que depois... Com muita força de vontade eles tiveram, eles não desistiram também. Às vezes ele falava, nós vamos conseguir, nós vamos, não desista que nós vamos conseguir. E a fécula, como é que ficou? A fécula fica só na venda mesmo, ele faz até hoje, só a parte da venda. Que daí é um... E qual que sobrepõe o outro? A venda da fécula ou a fabricação da farinha? São ambos, assim, que a fécula não é produzida no norte do país. Eles não conseguem produzir ela lá, pela escassez de matéria-prima que é a mandioca, né? Eles não conseguem produzir. Então, a fécula, ela abrange o ano todo, tem venda para ela o ano todo. A farinha, eles já conseguem produzir em determinada época do ano. Então, a farinha é mais desafiador. Porque, de repente, eles produzem lá e eles não compram aqui devido à distância, o frete vai encarecer o produto. Então, eles param de comprar do Paraná, produzem lá durante uma certa época do ano. Aí, acabou a produção deles lá, acabou a colheita, eles voltam a comprar nossa de novo. Então, a farinha eu falo que é mais desafiador. É algo assim, é muito instável também. Vocês têm quantos funcionários hoje? Então... a gente chegou a ter 3 turnos rodando dia e noite, 24 horas. No momento, nós estamos bem nessa parte que eles estão produzindo. Certo. A gente fechou, a fábrica parou, agora por uns
tem 15 dias, a gente fechou ela provisoriamente para voltar assim que o mercado liberar lá em cima de novo. Certo. Então é uma coisa assim bem... E aí a fécula, o Dirceu continua vendendo. A fécula. Só não pega na boleia do caminhão mais. Não, né? daí... Agora ele é patrão. A gente, Deus nos abençoou, nos deu caminhão também. E aí ele mesmo vende, a gente mesmo transporta. Eu cuido da parte mais de transporte, ele fica mais com a parte das vendas e eu fico com a parte de logística ali, cobrança, que é algo que tem que estar sempre fazendo, né? Lembrando os clientes, olha, né? Vai vencer sua carga, beleza, ali. Essa parte eu fico mais com ela e ele fica mais com a parte das vendas. Olha, a sua história não se difere de história de tantas pessoas que estão nos vendo. Eu acho que não há vitória sem luta, né? Verdade. Você tem que estar. Você não sabe o que é vitória se você não lutou por aqui. E é linda a sua história de vida, mas você não está aqui por causa da sua história. Você está aqui para ser reconhecida, para você receber uma comenda. Essa comenda é Lideranças Tuxaua e as pessoas que estão nos vendo agora vão entender o que é ser uma líder Tuxaua. Se você foi reconhecida, se você foi indicada para isso, seu nome, a sua história foi colocada à disposição de uma comissão de conselheiros e a partir de agora, né, com esse símbolo que você vai receber, você passa a ser e vai ter na sua sala, aonde você quiser, esse grande cocar que representa que você é uma guerreira, tá bom? Amém, que bênção. Então vamos entender um pouco mais do que é ser. Os olhinhos brilhou? E eu também, só de te olhar eu fico emocionado aqui também, né? E então as pessoas lá de casa vão entender um pouco mais sobre o que é ser reconhecida com essa comenda título Tuxaua, tá bom? Vamos ver então. Tuxaua é um nome dado a líderes de algumas tribos genuinamente brasileiras, com a finalidade de merecido reconhecimento e consideração para quem se desponta em ações que refletem positivamente e que servem de referência para os demais. Foi instituída a Comenda Líder Tuxaua, título inspirado na trajetória familiar, profissional e social do professor Wilson de Matos Silva e concretizado pelo jornalista e articulista social Val Barrio Nuevo. Para melhor entendimento, líder Tuxaua é aquele ou aquela que conquista prestígio junto aos demais Tuxauas, que tem conhecimento e dele utiliza para preservar tradições, que conquista o respeito dos Tuxauas mais antigos, que traz consigo generosidade contagiante, que age com cuidado, precaução e prudência, que tem capacidade de se fazer entender ao falar em público, que trata com propriedade os assuntos essenciais para a sua comunidade, que se antecipa prevendo e evitando perigos e intercorrências aos seus, que tem conhecimento de como plantar, colher e comercializar. Figura ímpar, que representa a sabedoria e com conhecimento administra com equilíbrio e empatia os conflitos que possam existir em sua comunidade. Que sabe como preservar e transmitir para a sua comunidade crenças, memórias, comportamentos, lendas e tudo aquilo que possa solidificar costumes e tradições culturais. Aquele ou aquela que, na necessidade, abdica do prestígio conquistado por direito para que outros possam exercitar todos os adjetivos inerentes ao autêntico líder Tuxaua. A comenda não é entregue ao melhor ou a melhor em seu segmento de atuação, mas sim a quem tiver postura de liderança embasada em valores que são praticados em família, convivendo em sociedade, atuando profissionalmente e, principalmente, exercitando a fé. Entre no cara sagrada, na arena da festa, recontam história. E é isso aí, Kátia. Você foi indicada,
seu nome foi colocado à disposição de um grupo de pessoas que carinhosamente chamamos de conselheiros, e futuramente, a partir do momento que você receber toda a sua documentação, você também passa a ser uma conselheira e vai, além de inspirar outras pessoas a seguirem os passos daqueles que um dia, né, eram donos dessa terra. Tem muita gente que fala assim, nossa, você está indo para o passado. Mas se há riqueza, se há tantas situações que eles viviam bem aqui, foram os portugueses que vieram e tentaram entender essa grande magia que existia entre os indígenas. Não que com isso você tenha algo que possa, né, te colocar como uma pessoa indígena ou algo assim, mas é toda aquela cultura que está sendo colocada à sua disposição. Então, fico aqui para suas considerações também. Tenho certeza que você tem alguém para agradecer que indicou o seu nome, e nós ficamos muito, muito felizes de recebê-la aqui nos nossos estúdios. Tá bom, Kátia? Eu agradeço primeiramente a Deus e também ao pastor Zedequias, que ele que me indicou, né, para estar recebendo essa honraria. Eu fico muito grata a Deus. Isso é uma promessa de Deus, que um dia eu seria honrada pela fé que um dia eu tive lá atrás, que a minha história seria mudada. Então, eu agradeço a vocês também, a liderança de todos aqui presentes, né, o qual estão me concedendo isso aqui, que é uma grande honra. É uma emoção, assim, muito grande. Vou colocar no meu escritório, vai ficar lá, para todos os dias eu me lembrar que a minha história pode, sim, inspirar alguém. Muito obrigado a você que esteve conosco. Hoje demos início a esse projeto em que pessoas estão vindo aqui para contar a sua história. É isso, Kátia? É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Até lá. Até lá.